Graça e paz, amados. Tivemos aqui uma queda da internet, mas já estamos voltando. Glória a Deus. Graça e paz. Começando nessa hora. Tivemos uma queda aqui da internet, desculpa. Aleluias, graça e paz. Tivemos uma queda, tá, amados? Caiu aqui, mas estamos voltando. Aleluias, glória a Deus. Graça e paz aí, Marisa. Tá entrando, Deus abençoe você, abençoe Manuel. Saudade de você. Vem cá pra ver o Bernardo. O Bernardo já tá um meninão já, tá? Você conheceu o Bernardo no colo, já tá um meninão grandão. Graça e paz, Arilson. Graça e paz, Jaconisa Maria, minha mãe. Graça e paz, pastora Érica, minha esposa. Graça e paz, Vera Damasceno, minha prima. Glórias a Deus, aleluias. Amados, hoje nós vamos estar fazendo a nossa live leitura. Glória a Deus. A nossa live leitura, qual o propósito dela? Nós estamos fazendo de segunda-feira a quinta-feira. Aí agora é 3 da manhã, né? Glória a Deus. Nem todo mundo, né, pode participar desse horário, mas não tem problema porque ela fica salva, né? Ela fica salva aqui no Instagram e vai ficar salva lá no YouTube para quem depois quiser assistir. Então ela fica salva. E essa live leitura, ela não vai ter uma profundidade de um estudo, mas também não vai ser tão rasa, né, apenas ler. Então é uma leitura que nós fazemos de 2 capítulos da palavra, mas numa sequência. Então nós terminamos os 4 evangelhos e agora nós já estamos em Atos dos Apóstolos. Hoje nós vamos ler o capítulo 13 e o capítulo 14 de Atos dos Apóstolos. Ok? Então nós vamos ler, fazer uma breve explicação. Então, sem mais delongas, conforme as pessoas vão entrando, né? Mas para nós não perdermos aqui, que eu sei que tem muitos que depois tem que dormir, tem que descansar, enfim. Vamos fazer uma oração rápida? Pai, na autoridade do nome de Jesus, solicitamos nessa hora a presença dos teus anjos. Abençoa a conexão desta live, nos ajuda aqui nesse momento que nós vamos passar na tua presença. Envia os teus anjos nessa hora, Pai, para pelejarem, batalharem por nossas vidas. Que todos que estão aqui presentes nesse momento online, quem vai assistir depois, seja alcançado, seja alimentado espiritualmente pela tua palavra. Que sobre nós venha nessa hora o espírito de fortaleza, o espírito de força, de entendimento, de sabedoria, de entendimento da tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graça e paz também, Rosângela. Entrando aí. Nossa prima. Glória a Deus. Amados. Então pegue aí agora a sua Bíblia em papel, por gentileza. Nós vamos estar lendo o capítulo 13 de Atos dos Apóstolos. Amém? Diz assim. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu, e Manaém, fora criado com Herodes o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Barjesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando a si a Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes Elimas, o encantador, que assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse:
Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o pôr do sol por algum tempo. E no mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava a quem o guiasse pela mão. Então, o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado da doutrina do Senhor. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfilha, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Psídia, e entrando na sinagoga num dia de sábado, assentaram-se. E depois da lição da lei e dos profetas, lhes mandaram dizer os principais da sinagoga: Varões, irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. E levantando-se Paulo e pedindo silêncio com a mão, disse: Varões israelitas, e os que temes a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu a nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito. E com braço poderoso o tirou dela, e suportou os seus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos. E destruindo as 7 nações da terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles. E depois disto, por quase 450 anos, lhes deu juízes, até o profeta Samuel. E depois pediram um rei, e Deus lhe deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, varão da tribo de Benjamim. E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: Achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel, tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregado a todo o povo de Israel o batismo do arrependimento. Mas João, quando completava a carreira, disse: Quem pensais vós que eu sou? Eu não sou o Cristo, mas eis que após mim vem aquele a quem não sou digno de desatar as alparcas dos pés. Varões, irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós vos é enviada a palavra desta salvação. Por não terem conhecido a este, os que habitavam em Jerusalém, os seus príncipes, condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que se lêem todos os sábados. E embora não achassem alguma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. E havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, o puseram na sepultura, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E ele por muitos dias foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia a Jerusalém, e são suas testemunhas para com o povo. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Meu filho és tu, hoje te gerei, e que o ressuscitaria dos mortos para nunca mais tornar corrupção, disse-o assim: As santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei, pelo que também em outro salmo diz: Não permitirás que o teu santo veja a corrupção, porque na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Seja-vos, pois, notório, varões e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados. E de tudo que pela lei de Moisés não pudeste ser justificados por ele, é justificado todo aquele que crê. Vede, pois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, e espantai-vos e desaparecei, porque opero uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis se alguém vos-la contar. E saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia.
Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nulo mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas, e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, e os lançaram fora dos seus termos. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos seus pés, partiram para Icônio, e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Graças a Deus, meu paizão Edivaldo também entrou aí. Mas nesse capítulo 13, o que nós aprendemos aqui? Na leitura passada, nós vimos, né, nós abordamos que a igreja ela começa em Jerusalém, certo? Porém, esta igreja de Jerusalém, ela vai perdendo a proeminência dela. Por quê? Porque os apóstolos, eles tinham uma mente muito voltada para o judaísmo. Eles não saíram dali para pregar para fora. E aí, essa igreja que nós vemos aqui, já era uma igreja de mais ou menos 17 a 20 anos, foi uma igreja que ela nasceu da perseguição que Saulo, quando era jovem, lá por volta dos seus 25, 26, 27 anos, ele começou a perseguir a igreja. Inclusive foi ele que ele consentiu na morte de Estevão e ele recebeu as capas de Estevão. E ele começou a perseguir. Nós conhecemos essa história, que ele perseguia a igreja. Depois ele se converteu, ficou uns 3 anos ali na Síria. Depois ele ficou mais 14 anos no esquecimento. Tá? Graça e paz da Eleni, que está entrando também. Então ele ficou ali no esquecimento completo, tá? E aí depois Barnabé, ele vai lá, ele busca o apóstolo Paulo, que até então era um mestre, um profeta de Deus, e eles começam ali a trabalhar naquela igreja de Antioquia, ok? E aí, a partir disso aí, quando essa igreja, nós vemos que já era uma igreja madura, a igreja que tinha apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, né? E aí, agora no capítulo 13, nós vamos começar a ver essa comitiva apostólica. Como assim uma comitiva apostólica? Aquilo que a gente chama de missionário. E aqui, sem querer causar polêmica e não ofender ninguém, missionário, irmãos, nós não podemos, que às vezes tem algumas igrejas que, como elas não querem dar título para uma mulher, por exemplo, de diaconisa, de pastora, elas dão título de missionária. Tá? Mas o correto é, se a mulher ela trabalha, ela é uma obreira, ela é uma diaconisa. Ou se ela ministra a palavra juntamente com o seu marido ali, cuidando de uma igreja, ela é a pastora, juntamente com o seu marido. Por que eu estou falando isso aqui? Para a gente ver que, na verdade, quando a gente fala de missionário, é quem viaja para uma terra distante, tá? Não se confunde com um evangelista que fica ali naquelas regiões ali já baseado na igreja. Mas o missionário verdadeiro, a gente sabe. Então é uma pessoa que vai para o Nordeste, ele vai lá para o Amazonas, ele vai lá para os ribeirinhos, ele vai para uma tribo indígena, ele vai para a África. Tá? Não necessariamente também sair do país, porque o nosso país é um país continental. Mas isso que é o missionário. Isso que é a missionária. Tá? Quando a pessoa ela não viaja para fora, quando ela está baseada ali no seu bairro, na sua cidade, convidando, que ministério é esse? É evangelista. Tá? Você tá ali na sua base local, na sua cidade, no seu bairro, convidando, falando de Jesus. O que é isso? Isso é evangelismo. Né? Então é o ministério do evangelista. Quando você viaja, você vai para um lugar distante mesmo, você vai sair da base ali com a bênção da igreja, com a imposição das mãos. Isso que é um trabalho apostólico, que a gente fala que é missionário, tá bom? É óbvio que tem aqueles 12 apóstolos lá do Cordeiro, tá? Judeus que Jesus separou, que ninguém vai ocupar o lugar deles. Mas o ministério, tirando deles, né, que eles ficaram só lá em Israel. Mas quando você pega Efésios 4:11, né? É isso aí, ó. Muitos têm um título de missionário e nunca saíram da igreja. É isso aí, tá? Mas vocês estão entendendo a minha colocação? Eu não estou falando isso aqui para denegrir ninguém, pelo contrário.
Então, o que é o correto? É sempre a gente ter uma titulação correta. Por quê? Porque quando você pega um título que você não exerce aquilo, você traz uma maldição para sua vida e uma cobrança. Por exemplo, eu sou pastor, ok? Pastor Bruno aqui com vocês. Dentro dos meus trabalhos está, por exemplo, visitar pessoas. Aí se alguém me pede para fazer uma visita e eu não vou, mas que pastor é esse que não visita ninguém, tá? Eu tenho que ministrar a ceia. E se eu falo assim, não, eu não quero mais fazer a ceia da igreja, eu quero ficar viajando, eu quero ser itinerante. Então eu sou qualquer coisa menos pastor, porque pastor é alguém que fica na igreja local, ele cuida da igreja. Ele tem que estar no culto, mesmo se ele não vai para o altar, mas ele tem que estar ali presente no culto, observando as ovelhas. Por exemplo, o pastor ele não é profeta da ovelha, porque o pastor ele tem que conhecer. E o que a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 13? Que em parte profetizamos e em parte nós conhecemos. Se eu sou pastor, eu tenho que conhecer a vida e a necessidade das minhas ovelhas, que eu tenho que orar, eu tenho que visitar, eu tenho que ir na casa, tá certo? Então, por exemplo, aí a gente tem às vezes uma missionária que ela prega, ela abre a igreja, tem nada errado com isso, ok? Mas aqui que é o correto então, é a gente fazer uma correção na titulação. Então é uma diaconisa, uma obreira, né? Se o seu marido é pastor, juntamente como um casal, é pastora, tá certo? Então, essa igreja agora começa a enviar. Então, vocês estão entendendo aqui a questão do missionário? Missionário é aquele que ele é enviado, né? É a mesma coisa que acontece, por exemplo, com os fundadores da Assembleia de Deus, né? Daniel Berg, né? Gunnar Vigren, né? Que vieram lá aqui para Belém do Pará e começaram as Assembleias de Deus. É um exemplo. Igreja Quadrangular e outras tantas que depois as pessoas começaram a viajar para outros estados, abrir igreja na Bahia, no Nordeste, assim sucessivamente. Então esse trabalho de viajar e começar um ponto, começar algo do nada, esse que é um ofício apostólico, tá bom? Na nossa visão aqui, o que acontece? Apóstolo não é alguém que fica parado na igreja, que tem que ter, só que quem é essa figura? É o pastor da igreja. Tá? Então, assim, é um contrassenso. Eu só estou fazendo uma correção aqui na luz da palavra a título de estudo rápido, tá? Então, é um contrassenso pastor itinerante. Porque pastor ele não é itinerante, porque a igreja ela tá localizada num bairro, ela é uma igreja, ela é física. Tá bom? Então, o pastor ele é local, por definição, porque ele tem que estar ali na igreja dele. Ou, às vezes, ele pode ter outras igrejas, mas dentro do bairro, né? Mas se ele está, tipo, viajando, quem que vai cuidar daquelas ovelhas? Que o pastor tem que ser presente, né? O evangelista, por exemplo, é alguém que não fica nas quatro paredes. Alguém que está na rua, na rodoviária, está entregando panfleto, está no ônibus, está no hospital, está entregando sopão, está fazendo um trabalho, entendeu? Para a gente estar entendendo isso aqui. Então nós vemos que essa igreja enviou Paulo e Barnabé. Então Barnabé era um apóstolo, o apóstolo Paulo. Por que era apóstolo? Porque eles foram enviados. Eles pegaram o navio, eles começaram. Isso aí, Senhor Deus, é isso aí. Para cada um ele deu um dom diferente, tá? Então eles começaram a viajar para plantar igrejas, tá certo? E quando eles plantavam igrejas, o que eles faziam? Eles levantavam ali uma liderança, preparavam pessoas para cuidar daquele ministério que foi levantado. Porque quem é apóstolo, ele não fica ali para sempre naquele ponto, naquele lugar. Ele vai ali, ele trabalha, ele treina, ele capacita, ele ordena e deixa ali para alguém tomar conta. E depois vai para outro lugar. Então isso que nós aprendemos aqui, nós vemos que eles começaram a anunciar, que os gentios começaram a ver. Nós vemos aqui a figura, né, de uma autoridade que era um procônsul, né, Sérgio Paulo, né, que estava muito sedento de ouvir a palavra, mas tinha alguém que resistia, né, e ali houve uma operação de maravilhas de um juízo de Deus, né, que aquele encantador ele ficou cego por alguns minutos, algumas horas, alguns dias, né. Vemos aqui também um discurso rápido do apóstolo Paulo para os judeus. E o que é importante nós notarmos aqui? Porque depois deste discurso aqui em Antioquia da Psídia, os judeus rejeitaram aquela pregação. Então o que é importante para nós aqui? Porque Deus ele nunca vai poder ser dito que o Senhor Deus ele é injusto, porque os judeus tiveram a primazia de ouvir a palavra. A eles foi anunciado primeiramente a palavra. Como eles rejeitaram, ou seja, nós já estamos falando isso aí pós-ressurreição do Senhor Jesus. Mesmo depois do Senhor Jesus ressurreto,
O Senhor sempre, na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, enviava profetas. Deus sempre falava com o povo dele de Israel. E aqui nós já vemos agora, na igreja primitiva, eles também tendo oportunidade, mas eles não quiseram ouvir. Então agora eles falam, né? Nós vamos agora nos dedicar aos gentios. Então isso aqui que é importante nós vermos, tá bom? O que é o ministério apostólico? O que é o envio? Eles foram enviados para lugares, cidades que não havia o evangelho, para brotar novos ministérios, novas igrejas. Então, nós podemos dizer aqui que o apóstolo é o quê? Ele é um plantador de igrejas. Pode ser mulher também, tá? Uma plantadora de igrejas. Porque isso é um ofício, isso é uma unção, tá certo? Muito mais que ficar preocupado com o título, isso é uma unção. É aquela pessoa que ela já, o estilo de vida dela é isso aí. Onde ela vai, ela planta uma igreja, ela planta um ministério, começa um trabalho, deixa uma liderança ali estabelecida e vai para outro lugar. Amém? Vamos para o capítulo 14, para nós encerrarmos a nossa live hoje. Diz assim, capítulo 14 agora. E aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. Detiveram-se, pois, muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. E dividiu-se a multidão da cidade, e uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. E havendo um motim, tanto dos judeus como dos gentios, com seus principais, para os insultarem e apedrejarem, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades de Licaônia, e para a província circunvizinha, e ali pregava o evangelho. E estava sentado em Listra certo varão leso dos pés, coxo desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo que, fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a sua voz, dizendo em língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. E chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram seus vestidos e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: varões, por que fazeis estas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar e tudo quanto há neles, o qual nos tempos passados deixou andar todas as gentes em seus próprios caminhos, e contudo não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria os vossos corações, e dizendo isto com dificuldade, impediram que as multidões lhes sacrificassem. Sobrevieram, porém, os judeus da Antioquia de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas, rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feitos muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio e Antioquia, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Passando depois por Psídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália, e dali navegaram para Antioquia, donde tinham sido encomendados à graça de Deus para a obra que já haviam cumprido.
E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles, e como abrira aos gentios a porta da fé. E ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Glória a Deus. Esse capítulo também, que ele é de fundamental importância, que ele vai falar, é a primeira viagem apostólica, né? Que muitos falam da viagem missionária. Tá certo? Então, isso já vimos, né? Quando a gente fala missionário, o verdadeiro missionário é uma unção apostólica, né? O que nós gostaríamos de pincelar aqui? O versículo 4, tá? E quando você vê aqui o versículo 14, você vê que a própria Bíblia, ela chama Paulo e Barnabé de apóstolos no plural. Então, Barnabé era apóstolo. Paulo também era apóstolo. Não aqueles 12 apóstolos que andaram com Jesus, que vão ter os seus nomes escritos lá nas portas de Jerusalém, né, celestial da Nova Jerusalém. Não aqueles apóstolos que ficaram em Israel para testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. Mas é uma categoria de apóstolos fora desse colégio de 12 homens, tá bom? Em que sentido, pastor? É no sentido de que são aqueles enviados. Apóstolo significa enviado. Apóstolo é uma nomenclatura que é uma nomenclatura militar, né, para o capitão do navio, como se fosse um almirante. Então, apóstolo é aquele que era enviado por um rei para descobrir novas terras. E quando chegasse naquela terra, ele fincava a bandeira daquele rei. A partir daquele momento ia ter a língua daquele reino, a moeda daquele reino, a autoridade e a bandeira daquele reino. Tá bom? Então, apóstolo é essa nomenclatura. Então, no versículo 4 a gente vê aqui, ó. E dividiu-se a multidão da cidade, e uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos, no plural. Versículo 14 diz aqui: ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram, né, as suas vestes. Mas o que é o seguinte? Porque hoje a gente vê isso aí, a pastora está dizendo aí. O que é a grande questão? Que hoje nós vemos que, na verdade, pastores que pegam o título de apóstolo, mas não são. Por quê? Porque você ficar parado numa igreja, isso é você ser pastor. Esse é o ministério do pastor. O pastor é aquele que fica na igreja, o pastor que ministra a ceia, dá a benção apostólica. O pastor é aquele que faz casamento. Uma pessoa morre, ele faz o sepultamento. Vai ter batismo nas águas, ele batiza nas águas, ele acompanha a pessoa. Isso é o pastor. Quem vai pegar e vai viajar para um lugar longínquo, onde não tem ministério, onde não tem uma obra para começar algo do zero, isso é um missionário, isso é um apóstolo, é uma unção. E aí o que Deus vai operar? Vai ser uma pessoa que vai ser usada com muito poder, tá certo? Vai fazer, aqui está no versículo 3, aqui ó. Detiveram-se, pois, por muito tempo falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. Ou seja, você vê o seguinte, que a questão do poder, amados, inclusive que tem aqui essa pessoa aqui, esse leproso, esse coxo, que ele levantou. Por quê? Por que Deus dá esse poder? Porque esse poder, isso aí, pastor é aquele que cuida das ovelhas, aposta aquele, isso aí, né? Que ainda na verdade nem são ovelhas, né, pastora? O apóstolo é aquele que, né? Porque o apóstolo, ele toca em todos os ministérios, né? Então ele é uma mistura de evangelista, né? Mas também mas ele sabe ali, ele vai saber implantar uma escola bíblica, ele vai treinar obreiros, ele vai levantar obreiros, ele vai começar uma igreja do zero, do nada, tá bom? Então ele é um cavador de poço, um trabalho muito árduo e difícil. Então o que nós vemos? Porque os sinais e prodígios, ele está muito mais voltado para o incrédulo. Nós que somos igreja, nós não podemos, a nossa fé não pode estar baseada em sinais e prodígios. É claro que nós queremos ver e podemos ver isso. Mas os sinais e prodígios está muito mais atrelado ao ímpio. Por quê? Você prega a palavra, você vê que aqui é o modo, né, que Paulo estava pregando aqui, ó, né? E ouvindo, versículo 9, este ouvindo falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. Então como que o ministro de Deus ele faz? Primeiro ele prega a palavra. Você não chega somente ali curando imediatamente, não. Por quê?
Por que é a primeira palavra? Porque o sinal, o prodígio, a maravilha é para endossar o poder de Deus, é para confirmar o quê? A palavra. Então a pessoa está num processo de evangelização, está ouvindo a palavra pela primeira vez, ela vai ver o poder de Deus ali que vai tocar nela, tá certo? Então é isso que nós vemos nesse capítulo 14. E aí, né, uma coisa também que eu queria aqui destacar, então eles vieram, o pessoal da cidade veio para sacrificar porque achavam que eles eram deuses, tá? E eles rejeitaram essa adoração. Isso é muito importante para mim, para você que está ouvindo a live, por quê? Porque nós nunca podemos aceitar honra e glória, tá? Eu não posso nunca pegar das pessoas que são incrédulas, aceitar adoração, aceitar honra e glória. Porque toda a glória é para glorificar quem? Jesus. Tá? Tudo que é feito é para glorificar o nome de Jesus. Não é para glorificar o nome de homens, mas glorificar o nome de Jesus. E para encerrar aqui, uma coisa muito interessante que é o versículo 23, que agora a gente começa a ver o levantamento da liderança nas igrejas. Que fala assim, olha, e havendo-lhes por comum consentimento, eleito anciãos em cada igreja. Ou seja, quando fala que anciãos, né, que era um presbitério, ou seja, anciãos aqui que eram as pessoas mais maduras e velhas, quer dizer o seguinte, que toda igreja tem que ter a sua liderança. Então, né, que ali, então, por exemplo, você vê ali, tem um casal de pastores, então tem que ter, toda igreja tem que ter uma liderança. Porque o pastor, ele não é e não pode ser um ditador na igreja. Não pode ser aquele modelo, eu que mando aqui, é assim. Claro que, obviamente, se ele está na condução, o pastor líder, né? É obviamente que a palavra dele é a última. Mas a questão não é nem essa, a questão às vezes é a forma de se portar. A forma de falar, todo mundo sabe e todo mundo vai respeitar o pastor. Ele não precisa impor isso na carne, não precisa impor isso na autoridade, no cabresto, tá bom? Então o que é uma igreja saudável? Ela tem que ter liderança. O que é liderança? Uma reunião de pessoas, tá? Graça e paz é Eduan, né? Tem que ser pessoas maduras, e o pastor ele sempre tem que consultar a sua liderança. Eu, por exemplo, na nossa igreja aqui na Pérola, eu sempre vejo ali quem são os irmãos, né? Tanto homem quanto mulheres, né? Vamos supor, tem lá o casal de diáconos, né? O diácono, evangelista, profetiza. Eu sempre vou perguntando, o que você acha da gente fazer tal coisa? O que você acha? Eu nunca tomo uma decisão falando assim, olha, vai ser assim e acabou. Não. Eu sempre pergunto. Ai, Eduarda, né? Duda, né? Eu desconfiei pelo cabelo. Tudo bom, Duda? Deus te abençoe em nome de Jesus, tá? Graça e paz. Seja bem-vinda. Então, esse que é o modelo bíblico. Ou seja, toda igreja que tem o seu casal de pastores, mas tem que ter uma liderança. Ou seja, o pastor ele tem que consultar a sua liderança, tem que ter um grupo de oração, tá certo? E foi aquilo que nós vimos aqui. Então, isso que é um trabalho apostólico. Uma igreja local vê, envia, ora, envia de tudo debaixo da oração, do jejum, da direção de Deus. E eles agora vão fazer uma evangelização em praça pública, vão operar curas, sinais, prodígios, maravilhas, vão pregar a palavra, ensinar, batizar nas águas. Aí começa a crescer o que? Uma igreja local. Vão treinar e capacitar pessoas para serem líderes. Esse que é uma estrutura bíblica de um ministério apostólico. Não alguém que vai estar com um anel para você ficar beijando a mão, para você ficar chamando de pai, para você ficar... Não nesses termos, tá bom? Todos os ministros de Deus é para quê? Para servir a igreja. Amém? Mas então nós chegamos ao fim da nossa live leitura, né? Agora são 11h37, cerca de 37 minutos. Quero agradecer você que esteve aqui, né, nesses minutos. Essa live vai ficar salva aqui no Instagram e vai ser também postada lá no YouTube. O nosso canal é Pérola Vila Velha, assim como o nosso canal no Instagram, o nosso Instagram, Pérola Vila Velha, tá? Curta, comente, compartilha, se inscreve lá no nosso canal no YouTube, nos siga aqui no Instagram. Glória a Deus. Arilson, né? Creio que Deus está usando isso aí, todos nós, tá bom? Então, e aí amanhã nossa live é de segunda a quinta às 23 horas. Se você tem que levantar cedo, não pode, não tem problema. Depois você venha e assista que vai ficar gravado, tá bom? Então vamos orar agora para nós encerrarmos a nossa live. Pai, nós queremos te agradecer, te louvar, porque tu és o nosso descanso.
Agradecemos ao Senhor por esse devocional em que nós lemos aqui 2 capítulos da tua palavra. Pai, que a tua igreja seja alimentada, avivada, fortalecida com a palavra que vem do Senhor. Conforta os nossos corações, abençoa a nossa nação em todo esse período, Pai, que nós estamos passando de grande turbulência. Livra a tua igreja, livra o teu povo. Pai, venha nos abençoar nesta noite, nos dando todo o livramento dos ataques noturnos. E abençoa, Pai, todos aqueles que estão aqui presentes nesta live e também aqueles que assistirão. Assim é o que nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Obrigado mais uma vez por estarem aqui. Que Deus possa nos abençoar. Te desejo uma feliz noite com a graça e a paz do Senhor Jesus. E amanhã nós voltamos. Amém? Graça e paz. Tchau, tchau.